Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão vermelho, inscreva-se. Do lado tem um sininho, você clica, vai aparecer 3 opções. Você clica em todas, que você vai receber todas as notificações do nosso canal. Hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, é o Dia Internacional, da Mulher. E aí eu escolhi um tema interessante, um pouquinho da história de uma das mulheres, que foi muito importante pela invenção da psicanálise, que é uma das abordagens da psicologia, e que a gente pode aprender um pouquinho com essa história, com esse caso. Vamos lá? A história de hoje é sobre Ana O, como é conhecida como Ana O, que foi um dos primeiros casos clínicos que inaugurou a psicanálise, o primeiro caso, o caso inicial de Freud, quando ele publica o livro Estudos sobre Histeria, com Breuer, que era um fisiologista, o Freud um neurologista, e aí a histeria, como era chamada na época, era algo que intrigava muitos médicos. Hoje a gente ainda usa, mas não é tão comum. Nos manuais de psiquiatria a gente tem outras designações. A gente tem até personalidade histriônica, que é um diagnóstico, mas na época os médicos ficavam muito intrigados com a histeria, que era quando mulheres, eles atendiam em Viena, na Europa, mulheres da aristocracia que tinham condições de procurar um médico, procuravam os médicos com alguns sintomas, como não estava enxergando, ou não estava impossibilitada de andar, não estava conseguindo andar com uma paralisia, e quando os médicos iam investigar se tinha alguma causa ali física, para isso não tinha causa nenhuma, a saúde da pessoa estava em perfeito estado, e por algum motivo emocional, psicológico, a pessoa não estava conseguindo, estava com aquela paralisia ou com aquela cegueira, com aquele sintoma. E aí os médicos chamavam de histeria, muitos médicos ignoravam, não estudavam, mas Freud e Breuer começam a estudar sobre esses casos de histeria e eles publicam um livro, por volta de 1880, ali eles publicam um livro, Estudos sobre Histeria, onde que o Freud, então, juntamente, esse livro foi escrito a quatro mãos, o Freud e o Breuer, eles escrevem sobre a história de Ana O. Era um caso clínico. Na verdade, essa mulher chamava Berta Pappenheim, mas para ali proteger o sigilo, quando eles publicaram o livro, ela ficou conhecida, entrou para a história da psicanálise como Ana O. Quem era essa jovem? Ela é uma jovem, então, de 21 anos, quando ela procura o tratamento com Breuer, que, na verdade, foi quem atendeu o Freud não atendeu a Berta, ela foi atendida pelo Breuer, e o Freud funcionou como um supervisor do atendimento. Então, ele dava supervisões aí para Breuer. Então, ela tinha 21 anos, ela era de Viena, família aristocrata, da aristocracia, uma família rica, e a família então procura o Breuer porque ela estava com alguns sintomas, como algumas alucinações de ver cobra no jardim, ela tinha, por exemplo, a impossibilidade de beber líquidos que não fosse suco, ela falava 2 idiomas, alemão e inglês, de repente ela começa a ficar com a impossibilidade de falar o alemão, ela passa a falar só o inglês, dores no corpo e um estrabismo convergente. Então ela apresenta esses sintomas e aí ela vai procurar o tratamento com Breuer, que era um médico fisiologista altamente renomado na época. O Breuer atende ela, ele já tinha feito ali trabalhos com Charcot, a questão da hipnose na época estava muito em voga o tratamento pela hipnose, e ele começa a fazer o tratamento com Berta com a hipnose, e o médico geralmente ele hipnotizava a pessoa e fazia sugestões para que o sintoma desaparecesse. Depois eles percebeu que isso não estava funcionando muito bem, o Freud, juntamente com o Breuer, sugere então que ao invés de fazer uma sugestão para que o sintoma desapareça, que em alguns casos funcionava, outros não, ou quando funcionava depois o sintoma mudava, o Freud faz então a sugestão junto com o Breuer deles, ao fazer a hipnose, perguntar para a paciente, para a Berta, enquanto ela estava hipnotizada, qual era o evento traumático que tinha produzido aquele sintoma. E aí a paciente em hipnose, ela relatava aquele evento traumático, e quando voltava da hipnose, aquele sintoma melhorava. Então eles começam por aí. E aí o Breuer, juntamente com o Freud, eles elaboram
algumas hipóteses pelo motivo que isso acontecia. Então, uma das hipóteses que o Breuer dá era que a histeria, né, ela era produzida pela retenção dos afetos. Então, né, o que eles entendiam? Aquela pessoa, né, tinha passado, isso depois eles pensam que a histeria não acontecia só em mulheres, acontecia em homens também, que diante de um afeto que a pessoa sofria, como ela não poderia expressar aquele afeto, então você imagina uma sociedade, né, puritana, diviana, do século XIX, né, 1880, as pessoas mais jovens não poderiam ali expressar se eles não estavam contentes com algo. Então, diante daquela repressão, daquele afeto ali que era retido, reprimido, que a pessoa não poderia falar, aquele afeto, ele era recalcado e aí produzia-se então o sintoma. Então foi essa a explicação que o Breuer faz. Então era que esse afeto retido, né, que era produzido e que ele era retido, ele ocasionava uma dissociação da consciência. E assim, né, ele era transformado em sintoma. Então ele era retido, essa dissociação do afeto com a representação que ocasionou ele, acabava gerando o sintoma, que poderia ser uma paralisia, uma cegueira, ou a pessoa ficar aérea durante um tempo. Então eles viam que esses sintomas estavam relacionados, segundo o Breuer, com essa dissociação da consciência. A pessoa sofria um afeto, né, um momento ali, por exemplo. Berta, o pai dela, era muito, muito repressor, né? Então a gente vai ter sim que Berta era uma jovem altamente engajada, ela foi assistente social, ela amava ir para bailes, dançar, sair, e o pai dela coibia de fazer tudo isso. E ela não poderia questionar nessa época, os filhos não poderiam questionar a autoridade do pai, então tinham que obedecer sem questionar. E o pai dela não permitia nada disso. Então, por vários momentos, por exemplo, né, um momento lá que o pai de Berta entra na sala, Berta estava distraída, ele repreende porque ela não prestou atenção que ele tinha entrado. Então era um autoritarismo, era uma repressão muito grande, e isso fazia que esses afetos, essa raiva contra o pai, por exemplo, ou essa raiva pelo pai não deixar sair, ou ir nos bailes, ela não poderia expressar isso, e aí, de certa forma, havia essa desassociação desse afeto, de raiva, com aquilo que ocasionou, que era o pai não deixar ir no baile e tal, havia essa dissociação, e aí esse afeto desassociado, ele ia pelo corpo, né, produzindo no corpo. É muito parecido com o que a gente chama hoje dos sintomas psicossomáticos, né? Então é essa explicação que o Breuer dá, esse afeto retido, essa retenção dos afetos, desassociado daquilo que ocasionou esse afeto, produzia esse sintoma no corpo. E daí que o Freud mais o Breuer, ao hipnotizar, né, a Berta e pedir para ela contar, ela começava a lembrar sobre esses afetos. E aí que a gente costuma dizer que foi aí que inaugurou a psicanálise, que é o que a gente chama de cura pela fala. Hoje é muita gente comum falar isso. Quando você fala, né, quando a boca, a gente tem até um ditado na terapia comunitária, que é uma terapia de grupo, que quando a boca cala, né, o corpo fala. Ou seja, quando eu não falo aquilo que eu sinto, quando eu não expresso os sentimentos, os afetos que eu sinto, meu corpo vai expressar aquilo através de sintomas, uma dor de estômago, um mal-estar, uma dor no corpo, uma tristeza que ele vai produzir no corpo. Então hoje isso é muito comum pra gente, a gente entende isso, algumas pessoas até nem tanto, mas para muitas pessoas isso já está, né, no senso comum, muitas pessoas conseguem entender. Mas esse descobrimento ele era novo, 1880, 1882, isso era algo completamente novo, né? Esse descobrimento que o Freud e o Breuer faz. Lógico que os dois, teoricamente, eles tinham uma divergência, porque o Freud ele vai mais longe, né? Ele vai dizer que esse afeto reprimido ele estava relacionado, ele tinha um componente sexual que ele estava relacionado, que ele era permanente, que essa representação das ideias, dos afetos, né? Era de uma natureza sexual, e o Breuer não concordava, não aceitava essa ideia do Freud. Então Freud ele vai mais além e vai estudar mais profundamente a histeria, e depois eles
acabam, né, tendo um rompimento, porque o Freud ele concordava com o Breuer nessa questão da retenção do afeto não ser expressado, mas o Freud sabia que tinha mais coisas envolvidas, e aí ele vai discorrer sobre isso. O Freud também ele vai apontar para uma divisão permanente do sujeito, né, da pessoa. Ele vai falar que olha, nós somos seres, nosso psiquismo ele é permanentemente dividido, a gente está sempre dividido nesses afetos. Então ele vai dizer que essa divisão ela é permanente, não é algo passageiro, que isso não faz, né, fazer parte, não era algo só, que quando acontecia um afeto ali que a gente não foi exprimido, não foi dito, que produzia essa retenção, ele dizia que isso fazia parte do psiquismo. Então já desde a origem era permanente essa divisão. Então a psicanálise, ele funda a psicanálise dizendo isso, dessa divisão do sujeito, né, o sujeito que quer uma coisa, mas também quer outra, né, essa divisão também entre o amor e o ódio. Então, né, ao mesmo tempo que Berta, né, admirava o pai, tem um fator interessante também que Berta, o pai de Berta, ele tinha uma doença terminal. Então ela cuidava desse pai ao mesmo tempo que ela nutria, às vezes também uma raiva desse pai, que ela tanto amava, né, que ela cuidou com todo o amor ali, toda devoção, ela cuidou desse pai, mas ela também tinha um pouco dessa raiva. Então Freud vai dizer que, olha, essa divisão ela é permanente e ela é de conotação sexual. Tem um episódio interessante que ilustra um pouco dessa questão que o Freud depois vai mostrar que estava certo, porque à medida que o Breuer vai tratando a Berta, ela vai melhorando, mas depois alguns sintomas vão voltando ou vão se mudando, e ela vai criando uma relação com o Breuer muito parecida com a relação do pai, uma relação também de amor e ódio. Tem histórias, né, a gente não sabe se é verídico, que teve um episódio que Berta, ela reclamava quando o Breuer atrasava, ou quando ele faltava, ou ele desmarcava, e quando ela se sentia mal, ela, né, chamava por ele. E tem um episódio que ela, né, nessas crises que ela dá de histeria, ela chama por ele e fala, olha, eu estou grávida do Breuer. Então ela diz estar grávida do seu médico, e isso causa, né, os dados não têm comprovação que isso é real, mas que algumas questões na história, alguns historiadores vão dizer que isso causa um constrangimento, a esposa do Breuer fica com ciúmes, a família ali fica meio perdida, e depois, né, isso vai mostrar que a teoria do Freud estava certa, se realmente esse episódio aconteceu. Tem historiadores que questionam esse episódio. Mas depois, com o tempo, com outros pacientes, vai ver que realmente esses afetos, eles têm sim uma origem também de sexualidade. Quando a gente fala sexual, não é questão de sexo, depois a gente pode fazer outros vídeos explicando sobre isso, que muitas pessoas confundem na obra de Freud a questão do sexo com a sexualidade. Ele vai dizer que a sexualidade, o Freud ele vai trabalhar essa ideia de que nós somos seres sexuais desde que nascemos, foi outro escândalo, né, para a sociedade. Então, na sociedade da época de Freud tinha essa noção, né, de que a sexualidade ela só surgia no sujeito, na pessoa, na adolescência, na puberdade, que antes que a criança era um ser pueril, que ali não tinha presença de sexualidade, né, das questões sexuais não estavam presentes na infância. E depois o Freud vai dizer que essas fantasias já estavam presentes na criança, bem antes. Ele vai desenvolver as fases do desenvolvimento sexual e ele vai a cada vez expandindo a sua teoria. Mas foi a partir de Ana O, né, desse caso clínico, que na verdade era a Berta Pappenheim, que eles descobrem alguns sintomas, né, interessantes depois que, nesse processo que o Breuer faz de hipnose com ela, vai descobrir que alguns desses sintomas estavam relacionados, né, com essa relação de filha e pai. Então tem alguns episódios, por exemplo, que o sintoma que ela apresentava de quando as pessoas chamavam ela ficar meio aérea, né, estava relacionada com a cena que ela teve, que ela estava, dessa cena que eu citei, que ela estava sentada, o pai entra, ela não percebe o pai chegando, e o pai dá uma bronca nela por ela não ter prestado atenção que ele chegou. Outra cena que está relacionada aí com desses sintomas dela, ela não conseguia, quando muitas pessoas falavam com ela não conseguia interagir com todos, ela ficava como se estivesse paralisada, e isso tinha relacionado com uma vez que o pai dela chamou a atenção dela na frente de várias pessoas, porque ela ficou ali um pouco desatenta à conversa que as pessoas estavam conversando. Aí o pai dela repreendeu ela na frente de todo mundo, olha, você não está prestando atenção na conversa? E aí aquilo trouxe para ela, né, ela ficou chateada de ter sido
repreendida na frente de todo mundo, e aí a partir disso ela desenvolve esse sintoma, já que ela não poderia chegar para o pai e falar: pai, não gostei do que você fez. Outro sintoma que ela apresentava era um quadro de surdez, principalmente quando ela estava andando de carruagem, e ela ficava surda, e isso tinha depois, durante a hipnose, foi descoberto que ela, quando era, né, mais novinha, ela tinha mania de ouvir entre a porta, ficar ouvindo ali perto da porta que os pais estavam conversando dentro do quarto. E o irmão dela chegava e sacudia ela, né, dava um susto nela. E aí ela, depois dessa cena, ela desenvolve esse sintoma mais pra frente dessa surdez seletiva quando a carruagem sacudia. E aí, através da hipnose, várias, né, questões foram sendo descobertas. Depois, com o avanço dos estudos do Freud, o Freud percebe que não era necessário hipnotizar o paciente para poder ter acesso a essas memórias. Então ele cria o que a gente chama de associação livre, que é até hoje usado como método da psicanálise, onde que o paciente ali, ou deitado no divã, ou sentado, geralmente deitado no divã, né, que é tipo um sofazinho. Então, primeiro, na sessão de psicanálise, o paciente tem uma entrevista preliminar, onde que ele vai falar um pouco do porquê que ele está procurando ali o psicanalista, e depois de umas certas sessões, geralmente ele deita no divã. E no divã ali, deitado naquele sofazinho, ele vai falando livremente, e através dos atos falhos, dos relatos dos sonhos, né, o psicanalista, o terapeuta, consegue ter acesso a essas memórias e descobriu, no Freud percebe que isso é mais eficaz. Algumas pessoas falam que o Freud não era bom hipnotizador, mas, né, o que geralmente chama o consenso é de que o Freud percebe que isso era mais eficaz. O paciente ter acesso a essas memórias de modo consciente, né, através do terapeuta apontando isso, através de erros, de falhas da fala do paciente, dos relatos dos sonhos, das piadas, do xixi, das trocas ali que o paciente fazia durante a sessão, era mais interessante, da associação livre, de associando uma coisa com a outra. O paciente acabava, durante o momento ali com o terapeuta, lembrando dessas memórias que estavam relacionadas com esses sintomas que o paciente produz. Ele viu que era mais efetivo para a melhora do paciente. E aí eu quis trazer essa história da Berta, que é super interessante. Berta depois, né, ela foi tratada pelo Breuer, o Freud, né, ainda a psicanálise, foi a partir desse caso aí que começa ele criar seus pressupostos teóricos, né, da psicanálise, e depois a gente tem a psicanálise continua evoluindo com outros teóricos, como Lacan, mais para frente, e vários outros, né, não só Lacan, mas Winnicott, e vários outros psicanalistas importantes, mas ali foi o pontapé. Então é essa mulher que dá o pontapé, é isso que a gente hoje tem mania, todo mundo que é jovem, vai procurar um terapeuta, vai fazer análise. Né? Foi a partir desse encontro, né, do Breuer e da supervisão do Freud com essa mulher, Berta, né? E aí que a gente teve acesso aí ao inconsciente, a essas descobertas fantásticas, através dessa mulher, que a história dela é fantástica, né? Quando a gente vai ver também as questões dela fora do consultório, ela era assistente social, depois ela cria, né, um abrigo para receber mulheres vítimas de violência, questão de que tinham ali sem condições financeiras, elas estavam à vida da prostituição. Então ela faz um engajamento social muito grande. Berta foi uma feminista já ao seu tempo, por isso que você vê que ela produz histeria, porque imagina ela, uma mulher bem à frente do seu tempo, sofrendo ali, né, os males do machismo estrutural e muito forte da sua época, e ela não dá conta, ela se torna escritora, ela escreve, né, o pai proibiu ela de escrever e depois ela, né, escreve um livro. Então você vê que como que aquela sociedade tão repressiva contra a mulher, o mal, os sintomas que isso produziu no corpo dela, né? Hoje a gente não tem essas histerias clássicas como a gente via, como antigamente, os sintomas são outros, justamente porque a nossa sociedade também avançou em alguns aspectos, né? Melhorou, lógico, a gente tem muitas questões ainda, a questão do direito da mulher, principalmente nesse recorte né, intersexual, a questão do feminismo, que ele não é um só, as mulheres aí que trabalham com essas teorias vão explicar, né, a gente precisa separar a questão, né, da mulher branca, da mulher negra, da mulher indígena. A gente vai ver que cada opressão, né, a mulher vai ser diferente diante desses recortes. Então a gente vai ter o feminismo negro, né, o feminismo da mulher indígena, porque a gente vai ver que as opressões elas são diferentes dependendo da classe social que a pessoa está inserida, né, da raça, da cor que a pessoa está inserida. Mas Berta já nessa época, né, ela dá o pontapé, ela foi fundamental aí
para ajudar o Freud aí, né, a criar a psicanálise, foi o primeiro caso clínico. E se mostra, né, uma mulher totalmente à frente do seu tempo e que nos ensina isso, né, a importância da gente falar dos nossos sentimentos, da gente falar daquilo que a gente sente. Lógico que na época dela, né, a mulher era realmente muito silenciada. Não que hoje não seja, né, mas hoje a resistência é maior. As mulheres estão aí cada vez colocando sua palavra, escrevendo. Hoje a gente tem muito mais mulheres, né, teóricas, né, cientistas, acadêmicos que estão produzindo aí. Né, a gente tem a filósofa Jamila Ribeiro produzindo aí várias questões sobre o feminismo negro. E temos aí várias autoras aí produzindo, escrevendo, o que naquele tempo era muito raro, né? A ciência era muito algo dos homens. E hoje a gente tem as mulheres aí na vanguarda também da ciência e produzindo, dizendo, né, questionando a sociedade. Até por isso, né, os sintomas hoje da mulher de hoje ela é diferente da mulher contemporânea do que da mulher naquele tempo. Mas ainda temos sintomas, porque ainda temos muita coisa na sociedade a ser melhorada, né? A gente sabe que a desigualdade entre homens e mulheres ainda é uma realidade, que não foi superada. Essa desigualdade está relacionada também, a gente vai ver, ao capitalismo, né? Em alguns antropólogos, estudiosos também vão apontar isso. O feminismo está relacionado com essa forma de mercado, de como que o mundo funciona hoje do capitalismo. Isso não é algo ao acaso, mas fica de lição para a gente, principalmente para vocês mulheres que eu dedico o vídeo de hoje, dessa importância da gente falar dos nossos afetos, né? Eu sei que para muitas mulheres a terapia, né, como Berta, ela era uma mulher rica que pôde procurar um médico. Hoje ainda a gente sabe dessa dificuldade que algumas mulheres têm, né, de procurar ajuda, um psicólogo ali para tratar das suas questões, de sua violência doméstica e outros abusos, né, que algumas mulheres sofrem. Mas eu falo, né, não desista, tenta, né, procurar apoio, seja no CRAS, seja, né, no centro de saúde, quando tem um psicólogo, né, um serviço voluntário, ou pela internet mesmo. A gente tem alguns meios na internet, procure, né, se informar. Às vezes, esse vídeo mesmo, esse trabalho que eu tenho feito de vídeos, é justamente para isso. Eu sei que algumas pessoas, né, a terapia ela é algo inacessível ainda, mas às vezes, talvez, de um pouco de informação, de uma palavrinha, eu sei que isso pode chegar até você e te ajudar. Então, parabéns, mulheres, pelo seu dia, e fica essa mensagem aí. Tchau.